todas as chaves aí, viu? Não pode perder nenhuma. Com um óleo de chave. Isso, com óleo de chave para que você possa aplicar na sua vida e você ser abençoado, ok? Então, Deus abençoe você poderosamente. Amém. Amém. Eu quero agradecer ao pastor, por essa oportunidade. É motivo de alegria. Eu recebo como um presente de Deus, na verdade. Poder estar aqui, a confiança e poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Aleluia. Oh, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas, por essa manhã, pela oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra. É uma responsabilidade tão grande, mas, Senhor, estou aqui para cumprir o Teu propósito, Senhor, respondendo ao Teu chamado e com meu coração, Senhor Jesus, totalmente entregue. O Senhor pode me usar como o Senhor quiser. Espírito Santo de Deus, que não seja eu a liberar qualquer palavra aqui, mas que, vindo do Teu trono, sejam liberadas palavras de vida, Senhor. Palavras de cura, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa manhã, Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti. Seja comigo, Pai, ministra a Tua igreja, porque essa noiva é a noiva do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Gente, essa palavra, durante o período da pandemia, o Senhor ministrou ao meu coração. Um dia pela manhã eu acordei e o Senhor me deu essa palavra, essa passagem. E quando o pastor me convidou, no mesmo momento o Senhor ministrou um conteúdo e essa passagem veio a se encaixar perfeitamente dentro daquilo que eu creio que o Senhor deseja compartilhar nessa manhã. E nós temos sido universalmente surpreendidos aí nesse ano de 2020 com essa notícia que não quer cessar, Chegamos ao fim de 2020 acometidos ainda pelo Covid. Um dia mau, Mas a verdade é que o dia mau ele já existe desde sempre. Não se resume apenas no Covid. E o dia mau ele pode ser várias coisas que acontecem na nossa vida, Pode ser um desemprego, pode ser uma quebra de uma aliança, um relacionamento que se quebrou, que se perdeu, pode ser um diagnóstico ruim, E o fato é que todos nós vamos passar por dias maus. Essa semana eu ouvi algo, até compartilhei. Se você está vivendo um dia mau, tenha certeza, vai passar. Vai passar. E se você está vivendo um dia bom, está tudo bem, saiba, o dia mau vai chegar, Porque a vida ela é feita de ciclos. E se te consola saber, Deus ele usa muito mais os dias maus para nos moldar, para nos tornar mais parecidos com Ele, do que propriamente os dias bons. Existe propósito no dia mau. É maravilhoso poder entender isso. Por quê? Porque quando a gente chega o dia mau na nossa vida, nossa tendência é o quê? A nossa tendência é nos desesperar. E só a palavra já diz, desesperar, perder a esperança. A gente fica sem saber o que fazer, fica sem chão. Imagina um pai de família que tem responsabilidade. Está trabalhando, acordando cedo e, de repente, no fim do dia, o RH chama, olha, não vai dar para continuar. Como é chegar em casa para dar essa notícia? Eu já recebi vários dias maus na minha vida. Chegou o dia da notícia do câncer da mamãe, foi um dia mau. Da morte do meu pai, foi um dia mau.
com todos eles eu pude aprender com o Senhor, né? E que você possa aprender isso também. E eu creio que nós estamos passando todos juntos numa escola, né? E nós vamos aprender com o Senhor como passar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos. Eu me lembro de mais novinha, quando eu ainda não tinha muita noção da vida. Ainda tenho muito a aprender. Porque às vezes a vida estava um pouco assim monótona, né? Mas eu sempre tive o entendimento de que as lutas, elas nos faziam crescer. E às vezes eu me lembro de pedir a Deus, assim, ai, Deus, envia uma luta pelo menos. Mas hoje em dia eu não faço mais isso, não. Eu já entendi que ela vem, não precisa nem pedir. A luta vem. Mas sempre para nos fazer crescer. Quando a gente já entende isso desde cedo, na nossa caminhada com Cristo, a gente consegue fazer com que o deserto ele se torne algo proveitoso. 2 Coríntios 17 e verso 18 fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? A nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Quando nós entendemos que existe um propósito nos céus, acima de todas as coisas, e nós nos permitimos submeter às dificuldades, aos problemas, nós estamos acumulando um peso de glória. Um peso de glória. Um peso de glória. A diferença está na forma como nós canalizamos aquilo que entendemos do que está acontecendo ao nosso redor. E nós vamos ver, nosso texto principal está lá em 2 Reis, você pode abrir lá em 2 Reis, e você vai ficar lá nesse capítulo 4, sobre uma mulher, um texto muito conhecido, em que o dia mau chegou para ela. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. 2 Reis 4, de 1 a 7. O azeite da viúva. Fala assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Aleluia. Essa mulher, ela recebeu a triste notícia. A gente não sabe, as mulheres naquela época, elas costumavam trabalhar em casa, não era como hoje em dia. Talvez, se fosse hoje, teriam que ir até uma fábrica, até um escritório, mas foram até aquela mulher.
e disseram: seu marido morreu. Talvez ela tenha dito: meu Deus, você está brincando. Mas ele saiu cedo, ele tomou café comigo, estava tudo bem. Mas ele morreu, né? E quando a gente pensa, gente, que algo não tem como ficar pior, tem como ficar pior. Ontem mesmo eu estava vendo um jornal e a repórter no final se despediu assim: 2021 vai ser muito melhor, porque pior não tem como ficar. E eu pensei, tem. A gente não quer, mas sempre tem, né? E talvez você pense assim: mas Viviane, domingo de manhã, primeiro dia da semana, é isso que eu quero ouvir? Mas a história mudou, gente. E eu vim entregar umas chaves. Eu vim até, de propósito, pedir para minha amiga Kelinha, não pôde estar aqui de manhã, fazer um colar, que tem uma chave. Sou proposital. Uma chave, porque eu vim te entregar algumas chaves nessa manhã de como vencer o dia mau. E essa mulher nos ensina como a sua primeira chave, a chave da sabedoria. Chave da sabedoria. Como eu disse aqui, às vezes nossa tendência humana, quando recebemos uma notícia mal, é nos desesperar. E às vezes a gente acaba metendo os pés pelas mãos, né? Como diz um ditado aí. Mas essa mulher, ela fez algo que mudou o rumo da história. Quando você não sabe o que fazer, busque a Deus. A referência que essa mulher tinha naquela época, como alguém que era a voz de Deus, era o profeta. Ela não tinha a liberdade que nós temos hoje de entrar pelo livre acesso, novo caminho que o Senhor Jesus conquistou, essa liberdade de estarmos livremente na presença de Deus, né? Mas ela buscou a pessoa que ela sabia que tinha algo vindo de Deus para direcioná-la, para que ela não tomasse decisões erradas, precipitadas. E nós lemos isso aqui no versículo 1. A mulher, coloca por favor o versículo 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, clamou a Eliseu. A quem você tem clamado quando a má notícia chega? A quem você tem clamado? A quem você tem ido? Essa mulher, ela não foi correr para a porta das vizinhas para chorar. Ela não foi para os pés de políticos para pedir ajuda. Ela poderia ter feito isso, né? Porque às vezes é a primeira coisa que a gente faz. É abrir a porta da nossa casa e gritar para a vizinhança toda ouvir o que está acontecendo. Mas ela foi buscar a voz de Deus. Ela foi ao profeta. Saiba a quem recorrer no dia mau. Essa é a chave da sabedoria. No livro de Hebreus, você pode acompanhar comigo. Você não precisa abrir, porque nós vamos ficar muito aqui em 2 Reis. Mas Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 fala: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Saiba a quem recorrer, nós temos livre acesso. Livre acesso, não importa qual for a situação. Deixa para mim o versículo 16, por favor, de Hebreus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Vamos ler juntos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É tudo que nós precisamos.
Entender que nós temos livre acesso é o que a palavra de Deus nos garante. Não fique sofrendo sozinho. Não fique desesperado, falando, desabafando, abrindo seu coração com quem não pode te ajudar. Você é filho amado, você pode entrar confiadamente na presença do Pai, junto ao trono da graça, para receber misericórdia. Sabe, muita gente acha que quando o dia mau vem, ela não tem direito de pedir a Deus. Ela se sente sem graça, constrangida. Eu errei tanto já, que eu vou ficar sofrendo. Gente, não tem nada que nós possamos fazer para merecer qualquer bênção de Deus. A situação que você precisa de transformação não depende da sua boa atitude de fazer tudo certinho. É claro que nós temos sim que procurar viver em santidade. Claro, a palavra de Deus nos orienta. Mas a bênção de Deus, ela não vem só porque você faz tudo certinho. Porque não há ser humano na face da terra que possa merecer qualquer dádiva, qualquer graça. Mas é um favor imerecido. E a palavra de Deus diz, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Se achegue ao Senhor. Como filho, Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração que se arrepende do mal, mas que entende, eu sou filho. Gente, não tem nada que Israel possa fazer que faça com que eu não queira abençoá-lo. Ele é meu filhinho amado. Ele é meu filhinho amado. Eu quero que ele receba tudo de bom. O que eu puder fazer para abençoar o meu filho, eu farei. Eu sei que todos os pais aqui pensam da mesma forma. Beth quer o melhor para a Tatiana, para a Rafaela, para a Jéssica, não é? Deus quer o melhor para você. Mas sempre o seu filho faz tudo certo? Não. Tem hora que Israel me tira de sério. Né, mamãe? Mas eu quero sempre abençoá-lo. E Deus também, Ele quer sempre te abençoar. Saiba recorrer ao seu Pai. Amém? Segunda chave, chave da honra. As situações difíceis não são desculpa para desonrar as pessoas. Às vezes, principalmente quando nós estamos numa situação difícil, que envolve outras pessoas, essa mulher aqui, como eu falei, ela não simplesmente perdeu o marido, que já era muito ruim, mas ela foi ver que ela estava cheia de dívidas. Além disso, queriam levar os filhos como forma de pagamento. Deus me livre quererem levar o Israel de mim. Isso aqui não é uma historinha, é um fato real, aconteceu. Essa mulher passou por esse momento angustiante. Né? E quando ela chegou para o profeta, olha que interessante no versículo 1, lá de 2 Reis, sua Bíblia está aí aberta. 2 Reis, no versículo 1. Ela falou assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ela poderia ter dito: olha, profeta Eliseu, Senhor, me desculpa, meu marido, mas um homem muito descontrolado. Tanto que eu avisei para ele não fazer compra, guardar, fazer uma reserva. Agora estou eu aqui passando por essa situação. Esse homem, essa mulher, só quer saber de estourar meu cartão. Eu falo para ela, não gasta, não gasta. Agora estou aqui desempregado, como é que eu vou fazer para pagar? Né? Eu falo, não bebe Coca-Cola.
Não come rabanada. É diabético, olha só. Agora estou eu sofrendo aqui no hospital, na UPA. Mas essa mulher, ela não denegriu a imagem do marido. A gente não sabe por que eles estavam tão endividados. A dívida era muito alta, gente. Para querer levar os filhos, o negócio era sério. Provavelmente essa mulher já tinha vendido tudo dentro de casa, para chegar nessa última consequência. Mas ela não desonrou o seu marido. Não desonre as pessoas que estão ao seu lado. Não desonre. A pessoa aí está fazendo tudo de errado. Vai para os pés do Senhor. Coloca diante do Senhor. Senhor, tu podes. Às vezes a gente quer ser o Espírito Santo na vida da pessoa, do outro. Mas só o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. É na oração. É na oração. E honre, honre, honre. Se precisa chamar a atenção da pessoa, às vezes, um pouquinho dar um toquezinho no secreto. Mas às vezes a gente quer fazer isso publicamente. Não faça isso. Essa mulher não fez isso. E isso liberou a honra na vida dela também. Terceira chave. Chave do entendimento. Saiba entender e discernir as situações que te cercam. Viva o dia mal. Se precisar chorar, chore. Se precisar gritar aos pés do Senhor, grite. Ele não fica chateado. Mas se levante. Se levante. Essa mulher disse: meu marido, teu servo, morreu. Morreu. Acabou. Ela chorou certamente, mas ela não ficou prostrada. Ela entendeu a situação, a minha fonte de sustento, o meu companheiro, o meu provedor, morreu. Eu preciso fazer algo. A irmã Ana falou uma frase muito interessante aqui no louvor, que eu creio que essa mulher, ela entendeu aqui nessa situação. Precisar é diferente de depender. E é verdade. E é algo que o Senhor tem me ensinado demais. Eu posso precisar de muitas pessoas e de muitas coisas, mas depender é só do Senhor. É só do Senhor. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Então, querido, o dia mal chegou? Você já chorou? Já esbravejou? Já questionou? Mas é hora de se levantar. De se levantar. Deserto não é lugar de moradia, é de passagem. Às vezes está certo que é um pouco longo, mas vamos que vamos. Vamos seguir. O oásis está logo ali. Vamos seguir. Quarta chave. Chave do reconhecimento. Gente, tudo isso está dentro do primeiro versículo. Mas pode deixar que eu não vou falar muito de cada um, não. Chave do reconhecimento. Essa mulher disse: tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela reconhecia que ele era um servo de Deus, temente ao Senhor. Reconheça as virtudes de quem está do seu lado. Reconheça o que há de bom nas pessoas que estão ao seu lado, muitas vezes passando pelas mesmas lutas que você. Eu me lembro que eu tinha 13 anos e o dia mal chegou lá em casa. Eu ia morar em São Paulo, com a minha família. Meu pai recebeu uma proposta de emprego para morar em São Paulo. Nós íamos, meu pai foi na frente, logo em seguida minha mãe, e eu fiquei para terminar o ano letivo. E meus pais já estavam lá, quando um dia eu e minhas primas chegamos do colégio, e minhas tias estavam reunidas, eu me lembro como se fosse hoje, para me dar a notícia de que meu pai tinha falecido. Um ataque fulminante do coração. Vocês me conhecem há muito tempo, né? Mas talvez vocês não saibam
E meu pai da Viviane? Meu pai é falecido já. Ele faleceu, eu tinha 13 anos, e eu era muito ligada com meu pai. E eu não tive a oportunidade de enterrar o meu pai. Né? Eu fiquei aqui. Mas meu pai era uma pessoa, alguns aqui poucos tiveram a oportunidade de conhecê-lo, um homem como todos nós. Mas se tem algo que eu aprendi, meu pai pode ter tido assim, muitas falhas. Essa história da viúva é um pouquinho parecida, né, mamãe? Mas o meu pai deixou um legado. O amor pela palavra de Deus. E ele pode ter feito muitas coisas de errado. Mas foi ele quem me ensinou a amar a Bíblia. Eu posso fechar os olhos e ver o meu pai sentado na mesa lá da sala, estudando pela madrugada dentro a palavra de Deus. E hoje eu vim até ministrar com a Bíblia que ele estudava. Inclusive, essa Bíblia, eu e minha mãe que fizemos uma dedicatória. Está aqui. E eu amo a Bíblia. E isso me faz pensar que no dia mau, o que fica, gente, é o que nós carregamos. O que é que... O pastor Renê falou disso também aqui na hora do ofertório. Eu fiquei pensando, gente, estão falando minha palavra toda. Que leitura as pessoas fazem de você no dia mau? Eu acredito que essa mulher, no meio daquele dia tão angustiante do luto, ela deve ter ficado assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Deve ter vindo assim na mente dela, se o meu marido estivesse vivo, ele iria até o profeta. Fico conjecturando, né? Não sei. Mas eu acredito que tenha sido assim, porque por muitas vezes foi assim que eu consegui sair de algumas situações. Eu vou para a Bíblia. Meu pai lia a Bíblia. O que é que o seu filho, sua filha lê em você no dia mau? Que legado você tem deixado para aqueles que estão ao seu redor? Que legado você tem deixado? Eu até coloquei aí a diferença, porque entre legado e herança. Porque esse homem, marido, discípulo de Eliseu, ele não deixou herança, pelo contrário, ele deixou um monte de dívida. Mas ele deixou algo que os permitiu sair daquela situação. Olha só, herança é o que você deixa para alguém. E legado é o que você deixa em alguém. É o que você deixa em alguém. O que é que nós estamos deixando para as pessoas? Quando os seus filhos, os seus colegas de trabalho, veem você numa adversidade da vida, o que é que eles veem? Alguém se descabelando? Alguém xingando? Alguém desesperado? Chutando o que vê pela frente? Ou eles veem alguém que vai para os pés do Senhor, chorar assim nos pés do Senhor, gritar assim, mas lá nos pés do Senhor. O que é que você tem deixado? No dia mau, o que sobrou dentro de você? Deus usa o dia mau para revelar o que está no nosso coração. Vamos ler no Data Show, Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 e 3. A gente já está quase acabando. Fala assim, ó. Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais.
Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Depois que meu pai faleceu, minha mãe levou muito tempo para conseguir a pensão. Eles diziam que minha mãe não tinha direito, mas a gente sabia que tinha. Mas, de alguns anos, nós viemos a conseguir, mas, devido a isso, nós passamos por algumas dificuldades, né? E, quando eu fiz 15 anos, eu tive a minha festa de 15 anos, foi um milagre do Senhor. Cada vez que eu vier aqui, eu conto um testemunho. Fica para a próxima. E aí, eu ganhei um anel de 15 anos. Meu anel era lindo, né? Era um anel de herança familiar por parte de pai. Meu pai deixou umas coisas lá para a gente pagar, mas eu ganhei tinha herança, né? Um anel. E ele era lindo, gente. Imagina uma florzinha desenhada por uma criança e as pétalas eram de pedrinhas de brilhante e o miolinho era uma pérola. Mas chegou um momento que a gente não tinha como pagar as dívidas. E a minha mamãe pensou. E a gente sempre foi muito amiguinha, sempre conversou comigo, né? Filha, a gente pode penhorar esse anel? E eu fiz isso de boa, né? Como dizem aí. Pode, mamãe. Às vezes, algumas coisas, a gente precisa abrir mão para honrar outras. Meu Deus é o dono do ouro e da prata, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos, né? Tem um ditado assim. Para honrar o nome, para honrar o nome, né? E às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Quinta e última chave, a chave da obediência. No versículo 2, aqui de 2 Reis, fala assim: Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Até aqui. Era a última coisa que tinha restado naquela casa. O azeite. Era o que tinha de precioso. E ela precisou abrir mão daquilo. Ela não sabia o que estaria por vir. Né? Ela não sabia, mas ela obedeceu. Ela obedeceu. O que é que você está segurando aí? Achando que é... eu preciso disso, isso aqui, eu não posso abrir mão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não tenha medo de entregar nas mãos dele o que você tem de mais precioso. Talvez seja a sua fé. Coloca diante do Senhor, ainda que ela seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. Porque o Senhor, Ele multiplica. Ele multiplica. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher. O processo do milagre muitas vezes é doloroso. Muitas vezes somos expostos. Aquela mulher, ela precisou deixar a vergonha de lado e pedir para que os seus filhos fossem na vizinhança, pedir vasilhas. Muitas vezes as pessoas, elas vão ficar sabendo da sua dor. Do que você está passando, que está te entristecendo, que está te deixando envergonhada. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Aqueles que estão sabendo da sua dor, eles também vão saber do seu milagre. Eles também verão
eles também verão. Muitas vezes a gente pensa, mas meu Deus, quanta vergonha que eu estou passando. Se preocupa não. O milagre vai vir. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso. Ele transforma os dias de luto em dias de honra, de glória. Ele faz todas as coisas. Todas as coisas. Se submeta aos processos. Nós vivemos em dias em que as pessoas elas não querem saber de sofrer. Elas só querem que tudo esteja tudo bem, feliz, as mil maravilhas. Vida de comercial de margarina não é assim. O dia da dor vem e faça bom proveito disso. Vá para os pés do Senhor. Vai olhar, buscar a face do Senhor, procurar olhar nos olhos do Senhor. Senhor, o que tu queres com essa situação? Eu me submeto. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Eu só tenho um pouco de azeite. O que é que você tem? Deposite aos pés do Senhor. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Basta apenas uma palavra. O mundo era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E Ele falou e tudo se fez. Querido, para a sua situação mudar, basta Ele falar. Se Ele não falou ainda, calma. Está trabalhando. Está trabalhando. Está trabalhando. Às vezes dói. Mas é para ficar mais parecido com Ele. É para que o peso de glória venha. E o vaso não se rache. Mas para que a glória do Senhor venha. E você possa suportar. Aleluia. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Vamos cantar um louvor. Aleluia. É uma oração, na verdade, diz: teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Seja transparente como essa viúva foi. Eu só tenho um pouco de azeite. Leva a minha vida a uma só verdade. Quando me examinas, nada posso esconder. E por fim nós vamos declarar: sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. E é assim. Se o ano de 2021 vai ser fácil ou difícil, nós não sabemos. Mas siga confiando de que Ele cuidará de